em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muito bem, glória a Deus. Como eu havia falado domingo, que hoje eu estaria falando sobre o sono. Falando sobre o sono. Aqui, quem dorme bem aqui? Quem gosta de dormir? Levanta a mão. A Priscila, a Bia levantou a mão assim bem devagarzinho, rápido. Gerlândia está aqui falando com o Antoniel. Irmãos, e por que falar sobre o sono? Por que falar sobre o sono? Nós que estamos na frente da igreja, a gente sempre, a igreja tem um dono. O dono da igreja é o Senhor Jesus. E às vezes, através do seu Espírito, Ele comunica com o nosso Espírito. Então, a palavra ela tem utilidade. Talvez seja um assunto que você, talvez em toda a tua fé, você não ouviu alguém falar sobre o sono. E eu não vou falar questão de sono espiritual, não é o sono físico mesmo, o sono do descanso, E para isso eu fiz uso deste salmo, porque eu amo essa expressão, e eu ouvi a maioria aqui lendo, e está conforme a minha a versão que eu uso, que é a revista corrigida. E eu aconselho aos irmãos, as versões que tem da Bíblia, todas elas são maravilhosas. Você aprende, às vezes, uma mudança de texto, uma compreensão melhor do texto, e isso não descaracteriza o texto. Mas a revista corrigida é bom que todo mundo usa, é a mesma linguagem. E aqui diz o seguinte, que aos seus amados o Senhor dá o quê? Dá o quê? Não foi só o Elivan que leu, mas vamos repetir. Aos seus amados Ele dá o sono. Não é isso? Ele dá o sono. A primeira expressão que a gente encontra do sono, a gente encontra, você pode acompanhar comigo, Gênesis capítulo 2, versículo de número 21. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Encontramos a primeira expressão bíblica sobre o sono. Diz assim o texto: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado em quem, irmãos? Em Adão. Então nós vemos essa expressão aqui. Então o Senhor Deus deu um sono, fez um sono pesado vir a Adão. Então nós encontramos essa expressão sono. A palavra hebraica para sono, ela é quase que impressionante, mas a expressão é essa: tarde maná. Tarde maná. Tarde de tarde, M-A-H, tarde maná. Que é descanso ou transe. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, 2, 3, nós vemos ali que Deus criou a luz. Deus criou a luz. Diz a Bíblia que Deus viu que a luz era boa. E aí Deus fez separação. Vamos ler esse texto para que a gente compreenda o raciocínio onde eu quero chegar. Gênesis 1, versículo de número 3. E disse
Deus, haja luz e houve luz. E o verso 4, e viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Observe, entre a luz e as trevas. Agora vamos ver essa definição do versículo de número 5. E Deus chamou a luz de quê, luz? A luz de dia. E as trevas ele chamou do quê? Noite. Né? E foi tarde de manhã, o primeiro dia. Então, a gente foi tarde de manhã, o primeiro dia. Olha que interessante. E onde fica a noite? A noite não está dentro do dia? Posteriormente ao texto anterior, ele fez divisão. A luz ele chamou de dia e as trevas ele chamou de noite. Ele chamou de noite. E no versículo 5 diz que o primeiro dia é contado tarde e manhã. Se nós aqui do Ocidente, aqui se conta o dia pela noite, né? A gente amanhece o dia, 0 hora, né? E aí já estamos em outro dia, né? 0 hora. Já os povos bíblicos, o dia começa tarde. Por exemplo, em Israel, aqui são 8 e 9 da noite. Lá, hoje é 8 e 9 da noite de terça-feira. Lá, joga mais 5 horas em cima aí. 5 horas. 1 da manhã. É isso? Então, de quarta-feira. Se fosse 11 horas da noite, de quarta-feira. Olha que interessante. Então Deus, no meio do dia, tem a noite para o descanso. Tem a noite para o descanso. Então o sono, ele é muito importante para a manutenção da saúde física. É claro que dormir muito tem alguma coisa aí, algum distúrbio. Dormir pouco também tem distúrbio. E dormir quase nada também gera distúrbio. Segundo a OMS, 40% dos brasileiros sofrem de algum distúrbio de sono. Sofrem do distúrbio do sono. Então, nessa noite, eu gostaria de chamar essa atenção. Você dorme bem, dorme pouco? Isso vai gerar em você o quê? Saúde física? Ou vai gerar algum problema físico? O salmista é categórico. Ele diz que é inútil levantar de madrugada, repousar tarde e comer pão de dores. Por quê? Porque aos seus amados ele dá o sono. Então, nesse decorrer da vida aí, tem que haver um momento para o descanso. A frase que a gente mais ouve hoje é essa expressão: estou na correria. Eu estou na correria. E muitas vezes as pessoas não descansam, mas Deus estabeleceu o sono para descanso. O sono é o momento onde o corpo repousa, vai produzir ali os hormônios que necessita. Por exemplo, hoje a ciência atesta que a criança, quanto mais dorme, mais ela terá probabilidade de crescimento, porque o hormônio do crescimento é gerado quando dorme, quando a criança dorme. Eu tenho 47 anos, não sei, também se eu perguntar para minha mãe hoje, ela talvez nem vai saber. Minha mãe está com quase 70 anos, também não vai saber. Eu dormia muito? Não sei.
Entendeu? Mas talvez seja ali o motivo de eu não ter alcançado uma estatura ali um pouco maior, não posso culpar. Mas hoje é atestado que dormir, que o hormônio do crescimento, ele se obtém quando a pessoa está dormindo. Vamos para uma leitura mais interessante aqui no Salmo de número 109. Salmo de número 109. Corrigindo, 104. Salmo 104. Do verso 20 ao 23. Acompanhe comigo aí. Ou vamos ler para que vocês participem dessa leitura. Salmo 104, verso 20. Eu lerei o 20, vocês lerem o 21 e o 22, vocês o 23. Ordena a escuridão e faz-se a noite, na qual saem todos os animais da selva. O 21. Não, vamos ler mais uma vez, vocês têm bastante irmãos aqui, pode ler lá atrás também. Vamos ler mais uma vez o 21. Nasce o sol e logo se recolhe, está falando dos animais, e se deitam nos seus corvis. O 23. Observou essa expressão? A escuridão, os animais saem na savana, na selva. A maioria dos animais, durante o dia, eles estão fazendo o quê? Dormindo, né? Descansando, né? E aí à noite eles saem em busca do alimento deles, em busca da sobrevivência. Só que quando o dia amanhece, o que eles fazem? Eles vão se recolher nos seus covis, seus aposentos, suas tocas, né? E ali eles vão repousar. E aí olha que interessante, o homem no verso 23, então o homem sai para a lida, ou seja, o homem sai para o trabalho. E olha que interessante, e o seu trabalho é até a tarde. Posso ser aqui, até a tarde o seu trabalho. Pastor, mas não pode ser até a tarde da noite? Eu creio que o salmista está se referindo à tarde da tarde, porque a noite dá o descanso. A noite foi colocada para o descanso. Eu já tive a experiência, como aqui também o Toniel e outras pessoas, né, e alguns irmãos internautas, trabalhar à noite, a gente trabalha, mas não é legal. A gente pode dormir o sono que a gente quiser dormir durante o dia, mas a gente acorda com mais sono. A gente acorda com mais sono. Então, o trabalho à noite, a gente entende que devido à população, às circunstâncias, o que o planeta exige, aí as pessoas são obrigadas a trabalhar para manter o dia do outro, daquele que está dormindo. Enquanto aquele que vai dormir, o outro trabalha para manter aquele que está dormindo, né? Mas no princípio, Deus deixou estabelecido esse sono, esse repouso. E por que, pastor, falar do sono? Porque o sono, irmão, ele tem a ver com a nossa saúde, com o nosso dia a dia. O sono tem a ver com o nosso bem-estar. Por exemplo, aqui na igreja, aqui nesse exato momento, tem algum irmão, ou alguma irmã, algum jovem que tem problema de insônia, seja real, realista, assim, pode levantar a mão, não tem problema não. Olha, temos ali 1, 2, 3, 4, 5, o que mais? 5 pessoas aqui que levantaram a mão. Aqui não é, né? Mas deixa eu explicar algo para os irmãos. O sono, a insônia, irmãos, é um mecanismo
de defesa do corpo, do organismo. Porém, ela não é saudável. Ela não é saudável. Vamos repetir? É um mecanismo de defesa do corpo, porém não é saudável. Se você puder escrever isso aí, porque senão a pessoa vai falar, então tem insônia aí, então é algo saudável. É um mecanismo de defesa do corpo, porém não é saudável. E aí vamos te explicar aqui alguma coisa. Ela pode estar, aí onde você precisa, aqui, com esses irmãos que levantaram a mão, necessitam, irmãos, isso aqui não é pecado, os irmãos necessitam de um acompanhamento, de um especialista na área do sono, que não é o meu caso. O meu caso aqui é ensinar, a gente está ensinando, né, algo com relação ao sono. Então a insônia é um mecanismo de defesa do corpo, ou do organismo, do sistema, porém não é saudável. Ela não tem. E o que está relacionado, pastor? Quais são as causas? Ela pode ser relacionada à má alimentação. A má alimentação. Ou as preocupações, viu, dona Bianca, dona Thaís, né? As demais mães levantadas, dona Carmen. Então, a gente logo tem, os especialistas apontam aí, que é as preocupações e também a má alimentação. Eu, por exemplo, irmãos, vosso pastor aqui local, eu evito, é claro que há exceções que eu não consigo evitar, né? Por exemplo, aqui o Laudivan é um tapioqueiro de mão cheia, né? E tem dia que ele me ilude de comer uma tapioca lá na casa dele, né? Mas ele faz uma tapioca muito boa, o Laudivan, junto com a sua esposa, a irmã Val, né? Berta e a irmã Val. Mas eu evito, irmãos, de me alimentar depois das 18 horas. Eu evito muito. Eu gosto de me alimentar ali 18 horas, 18h30, no máximo eu já me alimentei. E aí eu procuro, se eu for comer alguma coisa antes de dormir, uma coisa leve, tá bom? Mas aqui e acolá a gente quebra essa regra, mas eu procuro me alimentar antes. E se eu me alimentar depois desse horário, pode ter certeza, eu não vou dormir legal. Então a insônia, ela vem através da má alimentação, é um dos males. Tem mais coisas aí que você deve procurar saber. Mas as devidas preocupações. Mas Jesus, já conhecendo você, porque Ele é o seu Criador, Ele diz: não turbeis os vossos corações. Você não deve se preocupar. Pastor, mas a gente se preocupa. Eu sei, eu também me preocupo. Mas essa preocupação, ela não pode ser demasiada a ponto de tirar o seu sono, porque quando você dobrar o seu joelho, Deus vai te dar o sono para você descansar, pois Ele fez o descanso para você. Vamos ler o Salmo de número 103. Esse salmo é conhecido, mas vamos ler ele para que a gente decore e faça uso dele. O verso de número 3 do Salmo 103, o verso 5. O irmão puder levantar e ler aí. Salmo 3, o verso de número 5. Não, Salmo 3, verso 5. Salmo 3, verso 5. Salmo 3, verso 5. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Vamos ler novamente?
Observe a expressão: eu me deitei e dormi. Ó, o que Deus quer para você, as mãos que levantaram aqui essa noite, que sofrem e têm insônia, depois, se você quiser conversar com o pastor, muitas vezes, irmãos, ó, muitas vezes a cura de muitas coisas, ela está em a gente conversar, falar, principalmente preocupação. Por exemplo, eu tenho minhas preocupações, mas eu tenho um pastor com quem eu converso, com quem eu me abro, com quem eu falo, recebo a orientação dele, aquilo que ele me opina, né? Então, vamos marcar bem isso aqui, ó. Marca bem, os irmãos que estão aí atrás, marque bem isso aqui, ó. Quando você deitar, o objetivo que Deus projetou para você é dormir. Amém, irmãos? Amém. Eu deitei e dormi. Glória a Deus. Continua o verso. Acordei, porque já há uma finalidade em deitar, dormir. Qual que é? Acordar, né? Acordar. E aqui vale a gente lembrar que quando a gente acorda, a gente tem que lembrar de quem? Do Criador. Do Criador. Porque quantas pessoas deitam, dormem, mas não acordam? Porque durante a noite teve um mal súbito, teve um taquicardia, veio a noite. Porém, sobre nós, a Bíblia diz assim, que a praga nenhuma te atingirá, nem de dia e nem de noite, nem seta. Aleluia. Então, as mãos que foram levantadas e as demais que não foram levantadas, você vai deitar, dormir e acordar. Por quê? Porque o Senhor te guardou. Aleluia. O Senhor te guardou. Essa é a finalidade do sono. E quando você dorme, o seu bem-estar, a neurociência do sono, existem várias áreas do nosso cérebro, áreas que são detectadas do sono, várias áreas, primárias, secundárias. E quando você dorme, você tem o corpo humano tem 5 sentidos, mas um deles é fechado, é desativado ali no momento. É claro que você não pede, mas no momento ele é desativado, porque ele desativa fisicamente, mas abre janelas para o seu organismo gerar hormônios, produzir melatonina. E qual desses 5 sentidos você, quando está dormindo, você não está usando ele? Qual é? Nós temos boca, nós temos o que? E nós temos qual que na hora do sono a gente não está usando? A visão. Ela está fechada. Ela está fechada. Mas o seu corpo está produzindo algo bom, algo para a manutenção desse acordado. Quando você levantar, você vai levantar bem, porque o Senhor te sustentou, produzindo tudo o que você necessita dentro do seu organismo. Glória a Deus, aleluia. Não tem aquela expressão? Eu mesmo, isso acontece comigo, às vezes, né? Nós temos ataques espirituais. A noite não é fácil espiritualmente falando. Se você não quer uma vida de oração, tenha a noção que durante a noite vai vir ataques, né? Esse dia aqui uma irmã me comunicou, falou: pastor, olha, essa noite foi difícil. Eu falei: é assim mesmo, irmão. Quem busca é assim mesmo, né? Mas o que a gente faz? Levanta a hora, repreende o mal, expulsa
dimensão do sono que Deus te dá é para o seu e o meu bem-estar. E por isso nós devemos descansar bem, dormir o necessário. Não amar o sono no sentido de ser preguiçoso, né? Não, nesse sentido não, né? Vamos fazer uso de um outro verso bem conhecido, o Salmo de número 4 e o verso 8. Salmo de número 4, verso 8. Mais uma vez, o irmão que puder levantar ele aí, eu vou agradecer. Oh, quantos podem glorificar a Deus? Vamos ler no telão, quem tiver com sua Bíblia mais uma vez. 1, 2, 3. Em paz. A versão que o Mino coloca: em paz também me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Correto. Em paz. O que é paz? Estado de tranquilidade interior. Em paz. Você já imaginou deitar agitado? Agitado assim, coração pulsando. Em paz me deitarei. Então, como é que você vai deitar? Em paz. Em paz. Especialistas modernos, principalmente da área do sono, orientam. É claro que a gente não segue essa regra criada. Não existia isso. Mas de primeiro, irmãos, eu lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, o pai dela me deu um horário. Eu tinha que ficar na casa dele até 9 da noite. Porque ele era assim, ele assistia ali, ele começava a assistir os jornais, assistia ali o Jornal Nacional, pegava ali o resto que começava e dava 9 horas e estava dormindo. Dormia cedo. E eu 9 horas tinha que ir ao chão. As pessoas dormiam mais cedo. Só que na nossa geração atual nós temos esse aparelhinho aqui que está me gravando, que essa mensagem vai para o canal do pastor Antônio Leite. E esse aparelhozinho aqui, irmãos, ele está levando muita gente, e a corrente dele é essa, né? O alternador dele é esse aqui, né? Aí você vai dormir, e aí como é que você consegue dormir? Principalmente as crianças que tiverem acesso ao aparelho, a juventude, o adolescente. Muita informação. O cérebro seu, lembrando, David, coloca para mim, fazendo um favor, se eu não me engano, Mateus 6:22, se eu não estiver aqui enganado. Então, o cérebro da criança, do adolescente, do jovem, do adulto também, está com tanta informação que ele vai dormir, e às vezes a notícia não é agradável, às vezes a notícia, ela não é aquela notícia que você queria observar, né? Aí, ó, obrigado, é esse texto mesmo. A cadeia do corpo são o que, irmãos? São o que? Os olhos, ou algumas versões dizem, a janela do corpo são os olhos. Então, os olhos é que vai receber toda essa informação. Irmãos, aqui, eu sei que eu não vou pedir para você levantar a mão, mas nós estamos numa época moderna. Vários irmãos aqui têm em casa Netflix. Não precisa levantar a mão.
o streaming, Netflix, né? E a Netflix, se você que estiver lá, se você quiser assistir para você ver o perigo das Big Techs, Google, das Big Techs, das redes sociais, você assiste um documentário da Netflix chamado Redes Sociais. Olha, depois que eu assisti aquele documentário, eu comecei a me policiar com relação. Só para os irmãos terem ideia, a câmera frontal que você tem do celular, você acha que ela foi colocada à toa no celular? A câmera de frente. Cadê esse celular aí? Tem o celular aí? Essa câmera aqui, irmãos, ó. Aqui, ó, a câmera da frente. Porque quando você está lá olhando assim, olhando, ou os especialistas viram que o seu olho, alguma imagem chamou a tua atenção. Então o teu olho, então ali eles estão montando, através do seu olho, a sua expressão, obrigado, vai mostrar, e aí eles vão montar todo um monograma que vai sempre chamar. Observe que o teu celular sempre é alguma coisa que você gosta. Então, os especialistas aconselham que antes de dormir, você fique aí no mínimo 1-2 horas sem acessar o telefone. Porque, lembra desse versículo? Em paz me deitarei. Deus não quer que você vá dormir turbulento. Deus quer que você vai dormir como, irmãos? Em paz. Em paz me deitarei e dormirei. Olha, mais uma vez os irmãos levantaram a mão. Deus quer que você deita e quer que você faça o quê? Durma, descanse bem. Se é 7 horas, se é 8 horas, não pode passar das 8, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Não vai dormir o dia inteiro, né? Aí tem alguma coisa errada aí. Deus quer o descanso, mas não é muito descanso não. Não é, David? Deus quer o descanso, né, David? Não muito descanso, né? Então, devemos nos policiar antes da gente for dormir. De primeiro as pessoas conversavam, batia papo. Hoje, cada um vai para o seu cantinho, cada um pega o seu aparelho, né, e fica naquilo ali que gosta, né? E aí, dorme. E aí, irmãos, dormir mal reflete todo o nosso dia a dia. Aí nós temos uma série de comportamentos, entre eles agressividade, mau humor, impaciência. E isso porque não foi produzido o descanso, não foi produzido, você não dormiu o suficiente. E aí muitas vezes é corriqueiro a pessoa pergunta: dormiu bem? Às vezes você não dormiu bem. Então o sono, Deus colocou o sono para que a gente descansasse e o nosso dia fosse bem produtivo. Bem produtivo. Deus não quer ninguém dormindo mal. Vamos ler Jó 33. Jó 33. 33 de Jó. E o versículo de número 15. Pode ler Jó 33 e o versículo 15.
Vamos ler 1, 2, 3 aí? Em sonhos ou em visão do olho, quando cai sobre os homens e adormece na cama. Mais uma vez, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Então você dorme, palavra de Eliú a Jó, né? E na hora daquele sono profundo, a ciência chama de sono rei, aí vem os sonhos, as visões. E qual é a forma que Deus, uma das formas de Deus falar com o homem? Sonhos e visões, não é isso? Sonhos e visões. E quando é que os sonhos e as visões vêm? Quando o sono está profundo. E aí Deus quer que você durma bem, para que Ele possa te revelar sonhos e visões. Vamos ler outro texto? Jó 4:13. 4 e o verso de número 13. Vamos lá? Entre pensamentos e visões de noite, quando cai sobre os homens os sonos profundos. Então, Deus tem uma mensagem especial para você essa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus quer que você durma bem, descanse, tire as preocupações. Eu tenho muitas preocupações, irmãos. Entre elas, a própria igreja é uma preocupação. Não é fácil a gente pastorear, né? E o pastor, ele não pode deixar ninguém para trás. O pastor não pode excluir ninguém. O pastor não pode esquecer daqueles que estão correndo. Ele não pode esquecer dos intermediários e nem dos retardários. Os retardários são os que ficaram para trás. Mas o pastor quer o bem-estar de todos. Sobre a cabeça do pastor há várias preocupações. Entre elas, a área administrativa da igreja. Esse dia eu estava conversando com o Sival sobre a área da missão, onde eu coloquei pedir a cooperação dele. Porque se o pastor, igreja, se ele tentar pastorear a igreja sozinho, ele entra aqui no carro, dirige o culto e vai embora, logo vai entrar em colapso. Ele e a igreja que ele está pastoreando. Mas em meio a tantas família é outra coisa. O pastor tem a sua família, tem a manutenção. O exemplo que o pastor tem que ser para todo mundo, porque se o pastor desvia, ele leva tudo o rebanho com ele. Mas eu estou citando essas preocupações aqui para os irmãos, não como sinal de fragilidade, mas para mostrar para os irmãos que o pastor também é humano. Tem noite que eu procuro sono. Não tem não. Eu vá na madrugada, orando, e eu vejo a noite entrar e o dia, os passarinhos cantando, e não dormi um pingo. Acordei. Entendeu? Mas eu sempre oro, Senhor, eu preciso dormir. Mas também quando eu deito para dormir, eu deito meu sono e durmo até roncar. Até roncar.
Esse dia o João Paulo falou: pai, o senhor ronca demais. Eu disse: não, eu não ronco. Ele disse: ronca, o senhor ronca muito, dá para escutar na rua. Eu disse: não, pai, isso aí deve ser alguma visão que você viu. Aí ele gravou eu roncando. Ele gravou, ele filmou, né? Ele gravou. Estou falando de gravar. A geração de hoje é filmar. Ele filmou eu roncando. Mas quando eu vi o vídeo, eu falei: o vídeo é falso, não é eu não. Esse vídeo é falso, não é eu que estou a roncar, né? Vou nem perguntar para a irmãs se algum marido aqui ronca. Mas tem mulher que ronca também. Mas por quê? Porque o sono é bom. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então, meus irmãos, Deus quer que você descanse. Deus quer que você descanse em paz. Deitei e dormi, acordei, porque o Senhor sustentou, aleluia. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Já imaginou isso aqui? É Deus que faz você habitar durante a noite em segurança. Vem uma seta na direita, Deus não deixa entrar. Vem na esquerda, Deus não deixa entrar. Vem na frente, Deus não deixa entrar. Aleluia. É Deus que guarda os teus filhos, guarda as tuas filhas, guarda o marido, guarda a criança durante a madrugada. Mas Ele dá para o justo o sono. Aleluia. Eu quero que nessa noite Deus vai repousar sobre você sua mão e vai te dar sono, muito sono, sono apaziguador. Vai embora as preocupações. Você vai deitar, vai dormir e vai acordar, porque o Senhor está guardando o teu sono. E aí, quando você não conseguir dormir, irmãos, direito, procure ajuda. Procure conversar, né? Procure ajuda médica, os especialistas estão aí. Olha, quando o Júlio não está aqui, mas dia 30 aqui vai ter uma palestra sobre traumas, uma palestra, e eu quero convidar toda a igreja para estar aqui dia 30, e aí você pode tirar dúvida. Traumas, né? Muitas vezes traumas inconscientes que você tem. E aí um especialista é bom, né? Às vezes você vai no consultório de um psicólogo tratar algum relato, ele vai te perguntar se você está dormindo bem. Você dorme bem? O médico mesmo ele vai perguntar: você dorme bem? Né? Porque aí o médico tem uma linha daquilo que você está passando, né? Está enfrentando, ele tem uma linha já para seguir. Doutor, não durmo bem não. Tem noite, eu tenho várias e várias noites que eu não consigo dormir, fico só andando para lá e para cá. Então ele já tem ali um começo da onde ele vai partir. O que ele vai te, se ele vai te caminhar para um especialista do sono, vai te exigir um exame, né? Você sabia que aqui tem o Instituto do Sono, onde você vai lá, dorme a madrugada inteira lá, um monte de aparelho aqui em cima de você. E a Sara falou que se eu for lá, os aparelhos não ficam em mim, porque ela falou que eu fico assim, ó. Ela fala que eu durmo assim, né? Eu não vejo, porque eu estou dormindo, mas ela diz que vê, né? Então, né? Os meninos também dizem que eu fico assim, ó, né? Diz que eu me mexo muito, né? Então, entrando aí um cascaizinho, eu quero ir lá no Instituto do Sono para saber por que eu me mexo muito. Aí eu quero dormir lá naquelas máquinas lá para saber por que eu me mexo muito. Se é a mulher que faz eu mexer muito, né? Fica ali me empurrando, né? Não sei se eu atrapalho ela. Mas é necessário que você tenha um acompanhamento de um especialista. Aqui na igreja nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos acompanhar, te dar conselho, porque muitas vezes é apenas uma preocupação. É apenas uma preocupação, né? Tem gente que, se eu falar aqui, ó, se eu falar assim para alguma irmã aqui, ó, eu quero conversar com você, que dia é hoje? Desse? Quinta-feira eu quero conversar com você, pronto. A irmã vai ficar até quinta-feira sem dormir. Uma irmã veio aqui domingo assim e falou: pastor, domingo eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: amém. Mas é só domingo. Eu falei: amém, mano, não tem problema não, pode fazer domingo.
mas que eu não tenho preocupação, não fico preocupado. Não tenho. Se a pessoa falar assim para mim, o mês que vem eu vou, então eu quero falar, pode vir o mês que vem, não tem problema não vou bater atrás. Mas já tem outra pessoa que, se falar, Bia, se você falar para a Bia, eu vou tomar um café lá na sua casa agora, ela já começa a ficar, né? Ai meu Deus, e esse café como é que vai ser? Não, Bia, né? Ela já fica preocupada. Mas meus irmãos, finalizando, Deus, quando Ele te fez, Ele já fez o horário do seu descanso, de você dormir, de você descansar, ter energia para aguentar a batalha do dia que vem, que é o amanhã. Então hoje eu desejo para cada um de vocês que durmam bem, mas muito bem. Quem pode dizer amém? Quem pode dar glória aí? Durma bem, que o Senhor te abençoe. Vamos ouvir nossas irmãs, adorar o Senhor, e nós iremos servir a Ele com os nossos dízimos e ofertas para a